Senhores, bom dia. Retomando a nossa sessão, a 9ª sessão ordinária virtual do dia 8 de março de 2021, anuncio o processo de recurso 3430-2019, auto de infração 2019-08615, Grandiesel, Serviços em Motores Limitada, recorrido, serve julgamento de instância, conselheira relatora, doutora Antônia Helena Teixeira Gomes, a indicação de procedência em primeira instância e também na consultoria tributária, indicação de procedência. Esse processo esteve em pauta no dia 16 de dezembro, ocasião em que o doutor William Falcão de Souza solicitou vista do processo e agora retorna para uma nova apreciação. Passo a palavra à doutora Helena para início do relato. Bom dia a todos mais uma vez. Bom, essa autuação se refere a um descumprimento de obrigação acessória, onde a empresa foi autuada por ter deixado de comprovar a aquisição, vinculação e ativação do módulo fiscal eletrônico até a data da ciência do termo de intimação de número 2019-04696. Foi aplicada uma multa, foi feita uma auditoria fiscal restrita, né, e a empresa recebeu o termo de intimação no dia 9 de maio de 2019, foi uma ciência pessoal. A empresa entra com a impugnação, onde ela requesta a suspensão da cobrança da multa, alegando que, mesmo tendo como atividade comércio varejista de peças e acessórios para veículos, ela é apenas uma oficina mecânica, que não tem venda em balcão e que participa de licitação e suas prestações de serviço são quase na totalidade para repartições públicas. Esse processo, ele, conforme o presidente já disse, ele já foi relatado aqui, né, em outra sessão, e por conta do pedido de vista do doutor William, nós estamos retomando. Então, a empresa, na sua impugnação, diz que, assim que recebeu o termo de intimação, adquiriu, vinculou e ativou o módulo fiscal eletrônico. E acosta aqui aos autos a nota fiscal de aquisição do módulo fiscal eletrônico, datado do dia 15/5/2019. O processo segue para julgamento singular, onde a julgadora entende pela procedência da autuação, considerando que a instrução normativa número 10/2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade de emissão do cupom fiscal eletrônico por meio do módulo fiscal, que o contribuinte é cadastrado como comércio varejista de peças e acessórios novos para veículos automotores, que ela iniciou suas atividades em 1992, e que no período de 16 de janeiro de 2018 a 3 de maio de 2019, em que estava em vigor já a instrução normativa 10/2017, ela encontrava-se ativa, que a vinculação e ativação foram realizadas, respectivamente, nos dias 17 e 23 de maio de 2019. A obrigação de adquirir, vincular e ativar o módulo fiscal eletrônico, objeto da presente autuação, deve ser cumprida conforme a exigência da norma. O julgador singular afasta aqui o argumento da defesa, de que a dispensa da emissão, em relação à dispensa da emissão do cupom fiscal eletrônico e da nota fiscal eletrônica, somente é permitida nas hipóteses delimitadas no artigo 29 do decreto 31.992, o que não ocorreu na presente situação. Entende pela procedência com a aplicação da penalidade prevista no artigo 123.7, falta relativa ao uso irregular do equipamento de emissor do cupom fiscal, letra Q, deixou de utilizar o módulo fiscal eletrônico ou utilizou em desacordo com a legislação. Inconformado com a decisão singular de procedência, a empresa entra com um recurso, onde ela repisa aqui todos os seus argumentos, de que muito embora ela tenha um KNAI de peça, de comércio varejista de peças e acessórios para veículo, ela é apenas uma oficina mecânica que presta serviços apenas para órgãos públicos, que tão logo recebeu o termo de intimação, adquiriu, vinculou e ativou o módulo fiscal eletrônico. E ela pede que julgue procedente o pedido de nulidade do lançamento diante da profunda crise financeira. O processo segue para o parecer da assessoria tributária, onde a assessoria tributária, considerando tratar-se de um mandado de ação fiscal restrita para fiscalização por falta de ativação do módulo fiscal eletrônico ou descumprimento de obrigação acessória relativa ao módulo fiscal eletrônico, e que o contribuinte está cadastrado como comércio varejista de peças e acessórios para veículos,
entendeu que a empresa não havia adquirido o módulo fiscal eletrônico quando do início da fiscalização, em 9 de maio de 2019, que a nota fiscal de aquisição data de 15 de maio de 2019, após o início da ação fiscal. Logo, pelo artigo 138 do CTN, não é considerada espontaneidade após o início de qualquer procedimento. Caso a empresa possuísse receita bruta ou igual ou inferior ao valor lá que a legislação permite, que não seria o caso. Então, no caso, ela entende aqui a assessoria pela procedência da autuação, com a aplicação da penalidade, aqui, a manutenção da decisão singular, com a aplicação da penalidade prevista no artigo 123.7q. É o que importa relatar. Aí, por ocasião das discussões, imagino que por conta da aplicação desse argumento aqui do termo, da data do termo de início e da espontaneidade, o doutor Willa me pediu vistas do processo. Obrigado, doutora Helena. Da forma regimental, passo a palavra ao doutor William Falcão e depois ao representante da PGE. Doutor William. Senhor presidente, eu fiz por escrito, entreguei um pedido de vistas sobre essa questão. E é curtinho, eu gostaria até de ficar falando, aleatoriamente eu vou ler. Né? Parte só. O contribuinte está cadastrado como regime de recolhimento de empresa no CNAE, começar o registro de peças e acessórios novos para veículos automotores. Nessa condição, de acordo com a instrução normativa 10 de 2017, é obrigado a utilizar o módulo fiscal eletrônico. A defesa alega que houve a aquisição, a doutora Helena já disse aí, do módulo fiscal eletrônico em 15 de maio de 2019. O auto de infração fala em aquisição, ativação e uso. Né? Assim, a conselheira depois vai até acrescentar, no auto de infração a gente vê essa questão. Eu coloquei aqui, ela adquiriu em 15 de maio de 2019, e por essa razão alega a improcedência do feito fiscal. O parecer da cela de auditoria fiscal, da cela de processo, né, CEAPRO, afirma que o prazo concedido no termo de intimação não é concessivo de espontaneidade para regularização. É aquele termo de intimação quando, nas operações restritas, lá no termo de intimação. Foi o caso. Não é termo de início, termo de intimação. Não é concessivo de espontaneidade para regularização, conforme o previsto no artigo 138. Aí, então, eu fui para a instrução normativa 3397, que ela diz dessa forma, artigo 2º, a lavratura do termo de intimação não caracteriza início da ação fiscal para efeito do uso da prerrogativa do contribuinte quanto ao cumprimento da obrigação principal ou acessória, o CAPT, diz dessa forma. Veio o parágrafo único e diz assim, o disposto no CAPT deste artigo aplica-se exclusivamente nos casos de procedimentos administrativos materializados através de diligência administrativa ou de monitoramento fiscal. São duas situações que não geram auto de infração, certo? Diligência administrativa e de monitoramento fiscal, previsto no artigo 1º, parágrafo 4º, inciso 1 e 2 da Instrução Normativa 49, de 29 de dezembro de 2011. Devendo o termo de estimação ser utilizado para a obtenção de informações de esclarecimento e, de igual modo, no acompanhamento e controle das atividades do contribuinte. Certo? Que tenham esse despacho de mandado de monitoramento. Diante do exposto, a conclusão é que, se o mandado de ação fiscal, número 2019-04296, que é do processo, que autorizou a ação fiscal se refere à auditoria fiscal restrita, então, ao caso em análise, não se aplica a regra do artigo 2º, retro, ou seja, que tem espontaneidade, né? Pois a prerrogativa de espontaneidade é cabível quando o procedimento administrativo respeita apenas a diligência administrativa e monitoramento fiscal. Eu fui por essa parte aí, porque ele está dizendo, se defendendo, que adquiriu, adequou, tem um tempozinho lá, e está usando antes do lavratura do auto de infração. Então, quando eu vi, e assim fiquei naquela dúvida, não, então ele teve espontaneidade, mesmo porque, no passado, há muitos autos de infração feitos com termo de intimação, no qual o contribuinte cumpriu aquilo que estava reclamado, mesmo decorrido, né, tempo de saldo dessa natureza, mesmo decorrido o prazo concedido no termo de intimação, 5 dias ou 10 dias, mesmo decorrido esse prazo, mas antes da lavratura do auto de infração,
tem muito ácido no CONAT no passado que dizia que tinha sido espontâneo, porque via que o termo de intimação não caracterizaria início da ação fiscal, do jeito que tá até hoje lá na instrução normativa. A lavratura do termo de intimação não caracteriza início da ação fiscal, para efeito do uso da prerrogativa do contribuinte contra o cumprimento da obrigação principal acessória. Continua. Mas o parágrafo único veio e deu essa nova redação, dizendo que isso só vale naqueles casos de procedimentos administrativos, né? De diligência administrativa ou de monitoramento, que não é o caso. É nesse sentido, senhor presidente, o parecer que no pedido de vista, minhas considerações foram só nesse sentido. Obrigado, doutor William. Passo a tua palavra, doutor Matheus Gera Neto, representante da Procuradoria. Bem, senhor presidente, senhores conselheiros, doutor Evaneide, conselheira relatora, se não nos surpreender, eu acho que as considerações efetuadas pelo doutor William esclarecem o ponto, né? Porque nós tínhamos até então pensado, e eu também estava caminhando nesse sentido, de que essa intimação que é realizada, ela não retiraria a espontaneidade do contribuinte. Mas o parágrafo único da instrução normativa, aludida pelo Dr. William, esclarece que a espontaneidade, e aí é o critério do legislador, claro, né? Houve até um período em que a fiscalização entendia que o monitoramento, o procedimento administrativo de cumprimento de obrigação tributária acessória já descaracterizava a espontaneidade. Mas a legislação veio e disse em que situações fica descaracterizada a espontaneidade. Ou seja, quando há um termo de intimação com o objetivo de fiscalizar efetivamente, não de monitorar, e não de um procedimento administrativo só para verificar e tal, a espontaneidade, nesse caso, é afastada por disposição expressa. Então, quanto a esse argumento do contribuinte, de que nesse período, ele, antes da lavratura do auto-infração, ele passou a utilizar o módulo fiscal, obteve autorização e passou a utilizar o módulo fiscal, isso não afasta a aplicação da sanção por descumprimento da obrigação tributária acessória. E aí é uma questão objetiva. Se ele efetivamente não estava utilizando o módulo fiscal, o caso é de sanção. Ele utiliza um argumento muito interessante, é que ele diz que, na verdade, ele é uma oficina, não é venda de peças, a atividade de venda de peças é uma questão acessória, porque ele está consertando e acaba vendendo peças que são colocadas no conserto do veículo. Mas o problema aí é que nós temos uma inscrição cadastral dele de comércio varejista de peças. Então, o argumento utilizado por ele acaba não sustentando, porque formalmente ele é um estabelecimento varejista. Ele poderia ter trazido outros elementos que indicasse que ele efetivamente é só um prestador de serviço e que a colocação de peças é uma questão eventual, mas nos parece que até essa atitude dele de aquisição do módulo fiscal indica que, na verdade, sim, ele é um varejista, não é só prestador de serviço, não é só uma oficina, não. Contra outro argumento de que ele não teria ultrapassado o valor que passa a ser exigível da utilização de módulo fiscal, também não se sustenta, porque o elemento aí constante dos autos é que indica que ele sim ultrapassou, que seria, acho que 250 mil, e ele teve um faturamento no período de 400 e poucos mil reais. Então, me parece que por todos os fatos aí apontados, que o caso, sim, senhor presidente, é de procedência da acusação. Como eu disse, a não ser que a conselheira relatora nos surpreenda com algum elemento novo e tal, vamos esperar. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Processo em discussão. Palavra para a doutora Helena. Não, senhor presidente, só para complementar aí as colocações feitas também pelo doutor Matheus, só e esclarecer também aqui para os conselheiros, para fins de facilitar aí o entendimento, é só ressaltar que o termo de intimação,
ele intima que a empresa, o teor do termo de intimação, para que a empresa comprove que adquiriu, vinculou e ativou o módulo fiscal eletrônico. Então, esse foi o objeto do termo de intimação, com data até a ciência desse termo, ok? Então, só para facilitar aí o entendimento dos julgadores. Obrigado, doutora Helena. Processo em discussão. Alguma discussão, senhores? Doutor Felipe Amaral. Presidente, colegas conselheiros, o processo foi sendo relatado, eu realmente me lembrei até das discussões em sessão anterior, e eu, na verdade, é uma dúvida que eu tenho aqui, o doutor Matheus já chamou a atenção uma parte, o contribuinte, num dos argumentos que ele coloca, ele reconhece que, dentre as atividades que estão no PNAE dele, né, consta como comércio, varejo de peças, acessórios, mas diz que é secundário, que ele nunca, vamos dizer assim, exerceu essa atividade. E, consequentemente, como ele nunca a praticou, ele questiona se deveria comprar o módulo, adquirir o módulo eletrônico vincular, mesmo não estando nos planos dele, nesse momento, praticar essa atividade. A atividade principal dele, segundo alega, seria a questão de oficina mecânica, que não teria obrigatoriedade conforme a instrução normativa. Embora a questão da espontaneidade, para mim, parece realmente muito claro, essa é uma questão que ainda, a questão dele não exercer atividade ou exercer, que me deixa algumas dúvidas com relação às conclusões do caso. E eu queria saber da relatora se tem, doutora Helena, nos autos, só para complementação mesmo, elementos que comprovam que ele praticou esse comércio de varejo de peças nesse decorrer desse ano, porque aí, para mim, tiraria completamente qualquer dúvida, né? Mas se ele realmente praticou ou não essa atividade, porque se ele não tiver praticado, eu realmente teria uma dúvidazinha. Sim, doutor Felipe, esclarecendo aí a sua dúvida, as folhas 17 dos autos, consta aqui uma planilha, um comparativo de vendas e compras, onde relaciona que, durante o exercício 2018, 2019, aquisições e vendas. Então, tem aqui a relação das notas de vendas, tem a relação de notas de compra, tem relação de devoluções. Então, ele faz ele pratica todas essas operações, sim. Então, ele presta serviço de oficina mecânica, mas, ao prestar esse serviço, ele insere nos veículos, lá na prestação de serviço dele, equipamentos, peças que ele compra e que ele coloca ali nos veículos e ele cobra por essas peças. Então, ele também pratica o comércio de compra e venda de peças de veículo para prestar esse serviço de oficina mecânica. Então, ele tem uma atividade mista, né, de prestação de serviço, mas também de compra e venda de peças de veículos. Está esclarecido, conselheiro. Muito obrigado. Mais alguma discussão, senhores? Então, doutora Helena, como vota? Senhor presidente, diante das discussões aqui, eu também afasto os argumentos da parte e com relação à espontaneidade, porque houve a ação fiscal e a aquisição do módulo fiscal se deu após o início da fiscalização, e entendo aqui pela procedência mantendo a decisão de primeira instância. Doutor William, que foi o primeiro voto, né, a ser colhido, porque pediu vista do processo, como vota? Acompanho o voto da relatora, senhor presidente. E aí eu pergunto aos demais, algum voto sentido contrário? Então, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso, nega provimento para confirmar a decisão de primeira instância nos termos do julgamento singular e também do parecer da PGE. Temos o último processo da pauta. Presidente, só uma questãozinha de ordem, pode ser? Pois não. Na minha memória, só para destacar que o segundo processo da pauta teve uma questão de decadência, e nós não voltamos, que se conste na ata, né, que, em virtude do julgamento do mérito, não foram apreciadas preliminares. Porque nós não voltamos à questão da decadência no segundo processo, apenas isso. Com relação à nacional. Memória. Com relação à nacional, né? Tranquilo. Só para... E depois eu esqueço, não estou muito bem. Porque, na verdade, essas preliminares... Mas não, só destacar a decisão, né? Favoreceu o contribuinte. Exatamente, só isso. Perfeito. Tranquilo, vamos constar em ata. O último processo, senhores, é com relação, que aqui anuncio, processo de recurso
127/2013, auto de infração 2012, 13839, Casa Parente Comércio e Indústria Limitada. Recorrido, célere julgamento em primeira instância, a conselheira relatora, a doutora Antônia Helena Teixeira Gomes, a indicação de procedência do julgamento em primeira instância pela consultoria. Passo a palavra para o início do relato. Bom dia, mais uma vez. Bom, esse processo, eu pedi, assim, bastante atenção, porque ele tem uns elementos aqui que vão nos levar a algumas discussões. Trata-se de uma omissão de saída, detectada por meio da auditoria fiscal plena, que realizou uma análise das operações de vendas com cartões de crédito. Só que é uma reconstituição do crédito tributário, em razão da declaração de nulidade de um auto de infração, que foi declarado nulo por inconsistência formal, por falta de competência da autoridade designante. Então, é uma reconstituição do crédito tributário. E esses elementos referente à lavratura desse primeiro auto de infração, que foi declarado a nulidade formal, eles foram utilizados aqui como uma prova emprestada aqui para esse novo lançamento, ok? Então, o levantamento teve como base as prescrições constantes na Instituição Normativa 03/2011, e o fiscal, nas informações complementares, diz que do confronto, ele informa aqui que é uma reconstituição do crédito tributário em razão da nulidade do auto de infração, em competência da autoridade designante, e ele diz que em confronto com as informações prestadas pelas administradoras de cartão e as operações declaradas pelo contribuinte, constatou omissão de saída de mercadoria nas vendas registradas nas reduções dos SCFs, referente aos períodos 2004 a 31 de dezembro de 2005, que as informações apresentadas pelas administradoras divergem dos valores registrados nas reduções E na condição de vendas a cartão, que ele considera que houve uma infração ao artigo 127, 169, 174 e 177 do decreto 24.569, sujeita à aplicação da penalidade prevista no artigo 123, 3b da Lei 2.670/96. Anexa aos autos demonstrativo das vendas diárias por administração e todos os elementos que serviram de prova para o auto de infração que foi declarado nulo por nulidade formal. Anexa também uma relação extensa contendo informações das reduções E sobre todas as operações identificadas nos períodos, assim como os valores e as operadoras. O operador é um processo bem extenso, bem volumoso. Bom, diante dessa nulidade, foi lavrado esse outro auto de infração, que ora se discute, e a empresa entra com uma impugnação onde ela alega que, primeiro, a decadência, né, com relação aos períodos de janeiro a dezembro de 2004. Só que ela entende aqui que essa decadência teria se operado com esteio no artigo 173.1. Defende aqui a decadência com base no artigo 173.1. Com relação ao mérito, ela defende que não houve essa omissão de saída, que o que houve foi uma alocação conjunta dos meios de pagamento por equívoco das operadoras de caixa da impugnante, mas sem qualquer consequência prejudicial ao erário estadual, na medida em que o ICMS sobre as operações foi integralmente recolhido. Defende aqui a impugnante que o que ocorreu foi que no sistema de vendas dela, as operadoras de caixa, inadvertidamente, inobservaram o procedimento padrão de registrar os valores recebidos de suas vendas segundo as respectivas formas de pagamento, ou seja, não separando as vendas feitas a cartão de crédito, de débito e de dinheiro. Assim, sem dolo ou má-fé, entendo que não há qualquer problema em registrar as vendas efetuadas de forma distinta, segundo a respectiva modalidade de pagamento. Os caixas recebiam pagamento a cartão e lançavam como tendo sido pagamento em dinheiro, porque na maioria das vezes o sistema ficava aberto no campo de venda à vista e a alteração de tal modo de pagamento demanda tempo, o que causa irritação e reclamação dos clientes. Então, ela defende aqui que houve só uma alocação, que não houve nenhum prejuízo com relação ao recolhimento do ICMS, e pede que seja cancelado aqui
essa autuação. Defende também que nos autos do primeiro auto de infração, que foi declarado nulo, houve uma perícia, onde a perícia restou constatado e comprovado que as vendas realizadas através de cartão de crédito referiam-se a vendas registradas no SF com registros diferentes quanto à forma de pagamento, conforme se pode colher dos 4 últimos parágrafos da conclusão do laudo pericial. E aí, ao final, depois eu vou ler aqui esse laudo pericial para a gente verificar esses argumentos dela aqui, com relação ao uso desse laudo pericial, que, segundo ela, foi atestado pela célula de perícias, e que realmente houve uma série de inconsistências nesse laudo, e que podem demonstrar que não houve essa saída. Eu vou só antecipar aqui o relato do processo, e ao final eu volto para o resultado do laudo pericial do primeiro auto de infração. Segue ela aqui na sua impugnação, defendendo que o laudo pericial acaba por demonstrar que as vendas realizadas a cartão e lançadas como pagamento em dinheiro encontradas nas reduções Z dos equipamentos de SF da impugnante, no período de 2004 e 2005, afasta a presunção de sonegação de impostos, normalmente quando comprovado pelas GINs e pagamento de todo o tributo durante o período, superiores às vendas feitas a cartão, como informado pelas administradoras, ratificando dessa forma as alegações da contribuinte que jamais houve omissão de saída de mercadoria. E repete aqui a questão do erro, do registro das notas feitas com cartão, mas que na verdade feitas à vista, que foram registradas como venda a cartão. E, ao final, ela pede a total e completa inconsistência do auto de infração, razão pela qual a impugnante requer acolhimento da preliminar arguída para que seja declarada a decadência do lançamento objeto do auto de infração, consequente extinção do crédito tributário, nos termos do artigo 54 do 1731 do CTN, e, em caso de desacolhimento, a declaração de improcedência total do presente auto de infração, tendo em vista que a autuação for equivocada, uma vez que, apesar de ter alocado indevidamente parte de suas vendas realizadas por meio de cartão de crédito, como se fosse à vista, o que causou a sensação de diferença existente nas reduções Z, a impugnação não deixou de recolher mês a mês, corretamente, o tributo aos cofres da Fazenda Pública, como se pode inferir das GINs, o que afasta por definitiva a acusação de sonegação de imposto, e pede uma produção de prova pericial, caso esse julgador entenda que a documentação existente não é suficiente para esclarecimento dos fatos. Esse processo segue para o julgamento singular, onde o julgador singular, considerando os argumentos da parte e as provas constantes no auto de infração que foi declarado nulo, ele encaminha esse processo para a célula de perícia, novamente, com o intuito para que possa ser comprovar a respectiva emissão do documento fiscal, nota fiscal de venda ao consumidor, nota fiscal de venda eletrônica, nota fiscal de serviço, outro dispositivo na legislação, em cada transação de pagamento por cartão de crédito ou cartão de débito, ou similares, consignada das informações fornecidas pelas empresas administradoras. E também pede à julgadora singular, célula de perícia, que ela exclua do levantamento os valores ou operações cujo documento fiscal tenha sido de fato emitido, desde que devidamente escriturado no livro registro de saída ou seu equivalente, DF. Demonstrar em cada período o eventual resultado remanescente a caracterizar a falta de emissão de documento fiscal, ou omissão de venda, e manifestar-se de forma conclusiva, trazendo esclarecimentos a respeito dos fatos objeto da perícia. Bom, o processo seguiu para a célula de perícia, onde a perita solicita aqui a empresa que apresente a documentação, solicitado contribuinte a documentação para comprovar a respectiva emissão dos documentos fiscais, em cada transação de pagamento por cartão de crédito ou cartão de débito, consignado nas informações fornecidas pelas administradoras. Só que a empresa, agora, nesse segundo momento, ela não apresentou essa documentação, alegando que já se passaram mais de 15 anos e que ela não tem mais essa documentação. E que toda essa documentação essa análise a ser feita pela perícia, pode ser analisada quando da documentação do auto de infração
à época, que foi tornado nulo, que lá tinha todas as informações e, inclusive, tinha sido feita uma perícia, e ela poderia constatar essas informações. Que, nesse momento, ela só teria os livros de saída do período de janeiro de 2004, pelo que traz a presente a entrega. O processo segue para o julgamento singular, onde a julgadora singular afasta aqui a decadência com esteio, alegado pela parte do esteio no artigo 1731, dizendo que, no caso, se trata-se de uma recuperação de crédito, então, não incidiria nem o prazo previsto, não incidiria o prazo previsto no 1731, mas sim o prazo estipulado no 1732, que diz que o direito da Fazenda Pública constituir o crédito extingue 5 anos contados da data em que tornar definitiva a decisão que houver anulado por vício formal o lançamento anteriormente efetuado. Então, ela afasta aqui a decadência, com esteio no artigo 1732, diz que os dados apresentados pela fiscalização não são inconsistentes, se baseiam nos arquivos magnéticos enviados pela empresa, que em relação ao pedido de perícia restou prejudicado, considerando que a empresa não forneceu os documentos necessários aos trabalhos periciais, e certifica-se que a infração foi constatada através do confronto entre as declarações do contribuinte ao fisco e as informações prestadas pelas administradoras de cartão de crédito. Com esteio aqui no artigo 169, que diz que os estabelecimentos excetuados de produtores agropecuários emitirão nota fiscal, tal, antes de iniciar a saída da mercadoria o bem, ela entende aqui pela procedência da autuação, ficando a empresa sujeita à penalidade prevista no artigo 123, 3b. A empresa entra com um recurso ordinário, onde ela repisa aqui os seus argumentos quanto à decadência, com esteio no artigo 1731, repete aqui também a questão quanto ao mérito de que não houve nenhuma omissão, houve apenas uma alocação com relação aos pagamentos, que restou demonstrado que todas as vendas realizadas pela recorrente foram devidamente registradas, ainda que por algum equívoco por parte das operadoras de caixa, que houve uma alocação conjunta dos meios de pagamento, sem qualquer consequência prejudicial ao erário, na medida em que o imposto foi recolhido integralmente. Defende que a suposta diferença apontada na redução do Z na venda de cartão não existe, verifica-se que tal valor foi a venda à vista, que ela vem repetindo, e que, pelas razões apresentadas na decisão do julgador singular, o julgador, ela entende assim, que o julgador não levou em consideração os resultados da perícia que foi feita no primeiro auto de infração, que foi declarado nulo, que se ele tivesse levado em consideração o resultado daquele laudo pericial, talvez ele iria, nesse momento agora, constatar que realmente não houve nenhuma omissão. Roga que referida prova seja levada em consideração por essa julgadora, o que não foi feito pelo julgamento singular, constei no artigo 372. E, por fim, no seu recurso, que pede a declaração da decadência e que seja acolhido no mérito a improcedência da autuação diante da constatação de que não houve a omissão. O processo segue para a assessoria processual tributária, onde a assessoria processual tributária também entende pela procedência da autuação, ressaltando que o trabalho realizado pelo agente do fisco foi baseado nos documentos apresentados pelo contribuinte, que, apesar da recorrente fazer diversas ponderações, no sentido que o julgador singular não levou em consideração o laudo pericial no auto de infração que foi anulado, ao verificarmos o laudo pericial, podemos concluir que o trabalho pericial apenas verificou irregularidades constantes no levantamento. No entanto, não foi refeito o trabalho fiscal e tampouco ficou provado que o contribuinte não omitiu vendas. Que, quando o julgador singular, primeira instância, solicitou perícia, com o fim de que o contribuinte apresentasse a documentação, mas o contribuinte não apresentou essa documentação, que a perita informou que não houve por parte da empresa a apresentação dos documentos e que a empresa não trouxe nenhuma prova, nenhum argumento capaz de descaracterizar o procedimento fiscal. Aí eu vou pedir, venha a vocês agora, porque eu acho que nossas discussões vão se concentrar também nesse resultado desse laudo pericial que a recorrente agora pede para que seja considerado, no sentido de informar para vocês, aqui apenas um laudo
um pouco extenso, mas eu vou me ater apenas à conclusão, que ele é bem objetivo, desse laudo pericial, primeiro laudo pericial. Finalmente, após as averiguações do trabalho pericial, concluímos que há vendas nas operadoras de cartão que não existe o respectivo cupom fiscal. Existem cupons fiscais no qual o meio de pagamento é o cartão, mas não há o respectivo valor nos relatórios das operadoras de cartão. Estes valores foram considerados pelo fiscal atuante como venda a cartão, conforme as reduções e, na verdade, são vendas à vista, o que levaria à redução da base de cálculo do presente auto de infração, pois diminuiria o total de vendas a cartão. Existem cupons no qual o meio de pagamento é o dinheiro, porém o respectivo valor está constatado nas operadoras de cartão como venda a crédito. Neste caso, estes valores podem ser reduzidos. Há cupons nos quais o meio de pagamento é o dinheiro, mas o respectivo valor está constatado na operadora de cartão VisaNet como venda a débito, podendo estes valores serem deduzidos. Há cupons no qual o meio de pagamento é o cartão, porém o valor nos relatórios da operadora de cartão VisaNet está como venda a débito. Seguindo a recomendação do nobre conselheiro Sebastião Almeida Araújo, uma vez que averiguasse as irregularidades supracitadas, os trabalhos foram encerrados. Bom, quero só ressaltar aqui que, pela conclusão do laudo pericial, houve, sim, uma constatação de algumas inconsistências no levantamento fiscal, e que a empresa conseguiu comprovar que realmente essas inconsistências ocorreram. Mas esse laudo, ele não foi conclusivo, porque não foi solicitada a perícia que refizesse esse levantamento e apresentasse o novo valor da base de cálculo. Então, ela apenas detectou essas inconsistências, mas não excluiu, nem incluiu, nem trouxe uma nova base de cálculo, ok? Então, essas são as informações que eu acho que devem ser realmente consideradas. É o que importa relatar, senhor presidente. Estou aqui à disposição para qualquer maiores esclarecimentos. Ok, obrigado, doutora Helena. Da forma regimental, passo a palavra ao doutor Matheus Viana, representante da PGE. Bem, senhor presidente, quanto à decadência, por tratar-se de omissão, porque o fato aí apontado é a falta de escrituração de registro das operações realizadas com as empresas operadoras de cartão de crédito. Então, não seria aplicável a decadência, aliás, por dois fatos, como já bem apontado também pela consultoria. Primeiro, pelo fato em si de que pode-se presumir uma conduta dolosa ao não efetuar o registro das operações realizadas com as operadoras de cartão de crédito. Então, isso puxaria o lançamento, ou o termo do início do prazo decadencial, lá para o artigo 173, inciso 1. Mas há um outro dado relevante, que é que esse processo foi anulado, e sendo anulado por vício formal, como foi o caso, o lançamento anterior, o prazo começa a contar a partir daquela data. E considerando, então, que antes do decorrer do prazo decadencial, foi efetuada uma nova ação fiscal, que resultou nesse processo que estamos a discutir, então não há que se falar em decadência. Portanto, a decadência deve ser afastada, a decadência suscitada pela parte. Mas há um dado relevante, esse sim, depois do muito bem relatado pela conselheira Helena, do processo relatado, muito claro, é que, sem justificativa, a razão pela qual a perícia, já naquela época, não fez a separação. Se ela identificou que havia operações registradas pelas operadoras de cartão de crédito como venda à vista, quando seria venda a prazo, seria venda do cartão, ou seja, se a perícia identificou, qual a razão? Eu não entendi por que não fez a separação. Ela teve um trabalho, o perito lá, o pericial, o perito lá, teve o trabalho de identificar isso e tal, e era só consolidar. Quer dizer, tanto foi dessa forma, tanto dessa forma, e o julgador, então, que se disse.
Mas a perícia não fez isso, inexplicável, né? Quer dizer, fez um trabalho danado de identificar, mas não precisou esses valores. Me parece que o caminho aqui, senhor presidente, não tem outro. Assim como for considerado como elemento de prova aqueles que foram colhidos pela primeira ação fiscal, aquele laudo pericial que foi produzido também na primeira ação fiscal deve ser considerado. Não há como dizer, ó, não vamos considerar o laudo pericial, mas vamos considerar os elementos que foram colhidos na primeira ação fiscal. Tudo faz parte. E, portanto, o laudo pericial, apesar de não apontar e identificar, ele deve ser considerado. E, para ele ser considerado, há necessidade que retorne, né, com base nos elementos que estão consignados, evidentemente, como a empresa diz que, a recorrente diz que não tem mais os elementos e tal, mas há elementos nos autos que comprovam isso, então. Tanto é que o perito identificou. Então, a Procuradoria sugere, sem mais delongas, que esse processo retorne para a perícia, a fim de que, com os elementos que estão contidos nos autos, possa se identificar cada uma dessas operações, para posteriormente, então, essa Câmara decidir se exclui, se inclui ou não os valores aí apontados. Me parece que esse é o caminho, senhor presidente. É nesse sentido que a Procuradoria se manifesta. Processo de discussão, doutora Helena, com a palavra. Senhor presidente, só para complementar aí, o que o doutor Matheus diz é que, entendendo que com base nesses mesmos elementos, possa ser possível se identificar, e eu creio que sim, viu, doutor Matheus? Porque, assim, junto ao laudo pericial, o perito, depois dessa conclusão, ele anexa aqui umas planilhas, mas que eu confesso que eu não consegui entender. São várias planilhas, mais de 20 folhas aqui, onde no título dessas planilhas tem assim anexo, planilha de conciliação de dados das operadoras de cartão com fitas detalhes SF, dia 8/5. E aqui ele bota aqui data, VisaNet crédito, meio de pagamento, cartão, aí aqui lá ele bota dinheiro, depois ele bota outra planilha. Então, assim, existe sim uma forma de se identificar e se excluir, entendo eu, uma perícia analisando esses próprios documentos e essas planilhas aqui, onde o primeiro perito identificou essas operações, entendo eu que, sendo feita uma nova análise com base nesses mesmos elementos, possa sim identificar quais foram essas operações que podem ser excluídas ou não, entendeu? Consideradas ou não. Processo de discussão, senhores. Doutor Pierre e depois doutor Felipe. Apenas para ressaltar que tem que se destacar para usar a primeira perícia. Por quê? Porque agora, no segundo processo, foi determinada nova perícia. Só que, quando intimado, o contribuinte não tinha mais essa documentação exigida. Então, tem que ver se a documentação, se os elementos que tem na primeira perícia são suficientes, né? Mas, pelo que a doutora Helena me falou, já seria, o trabalho já está feito, só é concluir, né? Só isso, senhor presidente. Ok, doutor Pierre, doutor Felipe. Senhor presidente, colegas conselheiros, doutor Matheus, eu também não tenho oposição à questão de baixar a diligência para perícia, muito embora me chame a atenção, vamos dizer assim, a própria, talvez, será que não estaríamos refazendo todo o trabalho do próprio agente fiscal, né? Só uma ponderação que coloco, embora acho que a perícia vá solucionar muita coisa, porque, pelo que verifiquei, ele fez o cotejo entre o valor declarado de faturamento e o valor do cartão de crédito, né? Não é que o valor do cartão de crédito tenha superado, por exemplo, as declarações oficiais feitas pelo contribuinte, o que aí tornaria, a meu ver, indubitável ao cometimento da infração. Pelo que eu verifiquei do relato, o valor do cartão de crédito era inferior ao valor do faturamento, e o que estaria havendo seria um descompasso entre a forma de pagamento, que o próprio contribuinte disse que muitas falhas ocorreram. Então, a própria metodologia utilizada pela fiscalização me deixa um pouco, vamos dizer assim, desconfortável. Mas, tendo em vista o direcionamento para devolver em diligência, acredito que, de uma forma ou de outra, vai ser esclarecedor nesse aspecto. Mais alguma discussão, senhores? Doutor Pierre. Senhor presidente. Não é necessariamente uma discussão, senhor presidente. Na realidade, aqui é apenas para louvar o trabalho da fiscalização do primeiro auto de infração, que eu fui olhar aqui,
e é o primeiro auto que eu pego, que ele juntou, inclusive, as planilhas fornecidas pelo cartão de crédito, que, no meu entendimento, é fundamental, que o contribuinte vê a data, vê a operação, vê tudo, em vez de pegar simplesmente um relatório dizendo, o mês foi tal, cara, o contribuinte fica perdido. Esse aqui, o fiscal foi altamente minucioso. O auto dele foi anulado por falta em questão da ordem de serviço, mas o trabalho dele também foi feito. Embora possa haver algum erro, né, no levantamento, mas ele foi muito criterioso nos elementos de prova. Doutor William Falcão, quer acrescentar algo? É só porque a fala do doutor Felipe, que ele falou o contribuinte vendeu mais do que registrado, mais ou menos assim. Mas só para dizer que a planilha que se viu de base para a inflação, os valores de cada operadora, Mercadia, American Express, lá se vai, Redcard, são dois exercícios, 2005. O total desses repasses no exercício 2004, 2005, foi de 1.797.140,93. E a redução Z, que é onde fica registrado se ele passou por cartão de crédito, se o pagamento foi à vista no cartão de crédito, ou se foi parcelado, ou se pagou em dinheiro, fica aqui na redução Z. Na redução Z, consta, nesse período, declarado 1.466. Por isso que a omissão é de vendas, a omissão de saídas, doutor Felipe. Porque as operadoras repassaram mais dinheiro do que o que ele declarou, que está na redução Z. Agora, o que é que ele está dizendo? E a doutora Helena já falou aí, que tem essas informações, tem algumas informações erradas, e a própria perícia primeira que foi feita já visualizou alguns erros nesse sentido, que pode diminuir, né? Mas, na verdade, os repassos das operadoras foram maiores do que os registros na redução Z. Isso quer dizer que não haja o erro na hora do registro. Eu acho que todos já pegaram o cartão de crédito, passaram o crédito e vem lá débito. Né? Já aconteceu comigo. Eu não sei como é que pode meu cartão de crédito e vem naquele canhotozinho que eu peço, débito. Né? E é esse tipo de erro que pode fazer alguma redução aí. Né? Mas a conselheira, a doutora Helena, disse que já no primeiro laudo já contempla isso aí, só não foi finalizado no quanto, mas ela que finalizou o processo, ver se tem a condição. E outra coisa, só para lembrar, a perícia, presidente, conselheira, eles têm aquele questionamento de só fazer com os originais, a perícia. Então, no caso, o próprio contribuinte está dizendo que não tem mais, mas também está dizendo que no processo que foi anulado, né, tem subsídio para isso. Então, tem que dizer isso para a perícia, senão ela vai retornar dizendo que o contribuinte não apresentou os originais. Obrigado, doutor William. Doutor Felipe, queria fazer alguma observação? Senhor presidente, só complementar, eu entendi perfeitamente, doutor William. Realmente, o valor que está na redução Z declarado como pagamento de cartão de crédito é diferente do que informado pela operadora. E essa foi a base de cálculo. Né? O que eu estou colocando é que já estão demonstradas inconsistências nessas informações da própria emissão do Sistema Z, né, que talvez essa omissão não teria ocorrido. E eu recordei, eu até puxei, na verdade, não me opondo à perícia, acho que uma das primeiras sessões que participei aqui nessa Câmara, no caso era um restaurante autuado muito parecido, e que também o valor era menor do que o valor do faturamento, e naquele momento, salvo o melhor juízo, a decisão foi de nulidade, pela questão da metodologia. Então, só quis citar essa questão, né, por um valor ser menor do que o faturamento, se fosse maior, não teria discussão, né, de que haveria essas omissões, sendo menor, essa discussão, não há para mim certeza de que houve omissão, já que existem esses apontamentos. Só essa questão, mas estou de acordo de que, para melhor esclarecimento e para melhor análise, o processo seja devolvido e, voltando, a gente tem mais elementos para julgar. Doutora Helena, com a palavra. Senhor presidente, eu queria só ressaltar a importância da gente definir aqui, com bastante clareza, o objetivo dessa perícia, porque quando eu faço uma análise dos dois despachos, o que remeteu a primeira vez para a perícia, com o segundo despacho, onde a empresa não apresentou a documentação, vejam, ele traz objetivos, assim, não sei se diferentes, mas, assim, com um outro
talvez com o mesmo objetivo, mas com uma outra linguagem que talvez tenha realmente, que a gente precise deixar de uma forma mais clara aqui ao definir. E também deixar bem claro que quando a primeira perícia não refez a base de cálculo, não apresentou os novos valores, entendo eu que a perícia, ela se atém ao que está no despacho, e eu vejo aqui que, realmente, no primeiro despacho, a perícia, a Câmara encaminhou com o objetivo de intimar a autuada a apresentar as fitas, detalhes, e aí eu quero só que a gente defina aqui qual vai ser realmente como nós vamos mandar esse processo para a perícia, né, o objetivo do trabalho, o resultado do trabalho pericial, porque nesse primeiro despacho, a Câmara pediu para que a perícia intimasse a empresa a apresentar as fitas, detalhes dos SF relativos aos períodos fiscalizados, com vistas a que o perito faça vinculação entre as operações registradas nos relatórios das operadoras de cartão com as operações registradas nas fitas, detalhes de SF. Então, esse foi o objetivo da remessa da primeira perícia, do despacho da primeira perícia. Apenas fazer o comparativo dessas fitas detalhes dos SF com as operações registradas no relatório das operadoras de cartão com as operações registradas nas fitas detalhes. No segundo despacho, na segunda perícia, que é referente ao auto que nós estamos agora discutindo, ele já foi bem mais, a Câmara já foi bem mais detalhista, e ela já solicitou do contribuinte a documentação para que possa comprovar a respectiva emissão do documento fiscal, nota fiscal de venda a consumidor, nota fiscal eletrônica, nota fiscal de serviço ou outro registro na legislação em cada transação de pagamento por cartão de crédito ou cartão de débito ou similares consignada nas informações fornecidas pelas empresas administradoras. O segundo ponto, excluir do levantamento os valores, vejam que na primeira perícia eles não pediram para excluir, né, pediram o comparativo. Excluir do levantamento os valores ou operações cujo documento fiscal tenha sido, de fato, emitido, desde que devidamente escriturado, no livro registro de saída, ou seu equivalente. E, por fim, demonstrar em cada período o eventual resultado remanescente a caracterizar a falta de emissão do documento fiscal ou omissão de venda, no caso do documento não ter sido escriturado, e manifestar-se de forma conclusiva, trazendo esclarecimento a respeito dos fatos objetos. Entendo eu que esse segundo despacho, ele está bem detalhado, bem objetivo, desde que a gente deixe claro que essas informações que a gente está pedindo da perícia sejam feitas com base nas informações constantes nas planilhas do laudo pericial do auto de infração número tal. É isso? Porque aqui, doutor Matheus, ele já faz referência à escrituração no livro registro, né, no segundo despacho. Tem que fazer vinculação ao laudo pericial anterior, certíssimo. Exigindo também as que estejam devidamente escrituradas no livro registro de saída. Mas, Helena, esse livro de registro de saída ele foi objeto de apuração na primeira, porque não era só a questão da redução Z? Aqui é por isso que eu digo assim, doutor Pierre, que a gente tem que definir aqui bem direitinho quais são os quesitos que a gente vai mandar, né? Porque, assim, essa exigência com relação à escrituração no livro registro de saída, ele não constava no primeiro despacho, que era só para que fosse feita a comparação lá dos registros. Eu entendo que já nesse segundo despacho, a Câmara pediu para que excluísse do levantamento os valores ou operações cujo documento fiscal tenha sido, de fato, emitido desde que devidamente escriturado no livro registro de saída ou seu equivalente. Então, a pergunta que eu faço é, nós vamos manter esse quesito quanto à exigência de que esteja escriturado no livro de registro de saída, com relação à utilização dos dados da primeira perícia, isso aí já Pronto, me permite, né? Sim. Há autuação por falta de escrituração, porque, como não há, se está no registro da redução Z, foi escriturado. Então, não preciso ver agora se foi. Olha, se tiver na redução Z, não preciso saber se foi escriturado, porque ele nem foi autuado na época por falta de escrituração, não foi?
Se está na redução Z, foi escriturado, eu acredito, porque se tivesse na redução Z e não tivesse escriturado, tinha sido autuado por isso. Falta de escrituração dessa parte, que aí é um auto independente. Então, nesse caso, eu entendo que até seria impossível pedir, porque ele não tem mais esse documento da evidência. Então, se está na redução Z, na primeira perícia, já dá para excluir do lançamento. Senhores, mais alguma discussão? Doutora Helena? Doutora Helena, tem uma preliminar da decadência. Tem a decadência. Me permita, senhor presidente, eu estou só vendo aqui a resposta, a manifestação dele ao segundo laudo pericial. Me permitam, só onde eu quero ver, só que porque ele diz aqui, a Câmara pediu, nesse segundo laudo pericial, para que fosse apresentado o livro registro de saída. A Câmara pediu, na época, para que fosse apresentado, no segundo laudo pericial. E quando ele diz que ele não tem mais a documentação, porque foram ultrapassados mais de 15 anos, ele diz assim, que encontrou somente os livros de saída do período de janeiro de 2004 a dezembro de 2004, e janeiro de 2005 a dezembro de 2005, pela que faz a presente entrega dos mesmos. Então, assim, ele tem ainda os livros de registro de saída, né? Porque, à época, a Câmara solicitou. Né? Então, a minha dúvida, senhor presidente, é só se nós vamos manter esse quesito com relação à exigência do livro de saída que ele tem, que, inclusive, Mas, ele disse que ele apresentou. Ele tinha em 2000 e tanto, né? Não, isso aqui foi em 2019. Ele apresentou? Foi em 2019. Sim, ele apresentou. Foi em 2019. Então, vamos autos os livros. Tá. Me parece, senhor presidente, que considerar, porque o critério utilizado, o que pensou, quando foi formulado os quesitos, era no sentido que se as notas fiscais foram registradas regularmente, então tem que ser considerado. Se não tivesse sido registrado, não seria considerado, a ideia seria só essa, de identificar. Se está registrada, então tem que ser considerada. Mas, como já disse o doutor Pierre, provavelmente todas as notas fiscais aí foram registradas. Todos os documentos fiscais, objeto, que serão objeto de fiscalização, foram registrados no livro. Não haveria razão para não ser. Porque se não tivesse sido registrado, teria resultado até em outro auto de infração. Não me parece que está registrado ou não é um dado adicional, mas que não vai fazer diferença, porque certamente elas estarão registradas. Então, a gente pode manter também, né? Não tem nenhum... Não vai fazer. Uhum. Nada, eu acho que não. Ok. Então, pelo entendimento, né, a decisão seria de realização de perícia, considerando os elementos constantes da perícia, na primeira e segunda perícia realizada, né, o confronto entre as operações de cartão de crédito e débito com as fitas de detalhe, também aí verificando os livros fiscais, né, que foram entregues pelo contribuinte. Doutora Helena, com relação à decadência, né, nós temos que apreciar, considerando que é uma preliminar que devemos decidir antes de mandar para a perícia. Senhor presidente, doutora Mônica quer falar? Desculpa. Eu afasto a decadência arguída pela parte que eu estou no artigo 1731, considerando que se trata de um refazimento de apuração do crédito tributário. Esse auto de infração, ele foi anulado no dia 22, o primeiro auto de infração foi anulado no dia 22/3/2012, então, constei no artigo 1732, entendo que não se configurou a decadência, pelo que eu afasto os argumentos da parte. Constei no artigo 1732. Algum voto em sentido contrário, senhores? Então, essa Câmara, por decisão unânime, afasta a preliminar de decadência suscitada pela parte com fundamento no 732 do CTN. E com relação à perícia, a conselheira relatora.
Com relação à perícia, eu entendo pelo encaminhamento à cela de perícia para que, com base nos dados constantes, no auto de infração aqui, que foi tornado nulo por vício formal, a perícia refaça um novo refazimento e possa identificar os novos valores dessa omissão. Considerando, inclusive, também... Considerando os mesmos quesitos do despacho... Segundo, né? Sim, do segundo despacho. E os elementos também que constam trabalho pericial que foi feito anteriormente. Exato. Algum voto em sentido contrário, senhores e senhoras? Então, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso, preliminarmente afasta a decadência, 1732, e decide baixar o custo do processo em relação de perícia, com o objetivo de verificar, confrontar as operações de cartão de crédito e débito com as fitas de atalho, os elementos que constam no auto de infração, inclusive o primeiro processo, o primeiro auto julgado nulo, que consta no caderno de provas. Senhores, concluímos a nossa sessão. Assuntos gerais, algum assunto a ser tratado? Registrar, né, hoje, o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, já tivemos alguns pronunciamentos, doutor Pierre, doutor Felipe, doutor Matheus, enfim, agradecer, né, esse dia, comemorar, né, o Dia da Mulher, dia importante que a gente tem, as conquistas, né, que vão sendo a cada ano conquistadas, e se olhar sempre atento, né, para que não voltemos atrás, né, não haja um retrocesso. Então, felicidades a todas, especialmente as mães, né, que são essas grandes guerreiras que estão à frente dos lares e muitas vezes fazem um papel também de pais, e, enfim, todos conhecem, né, esse lado forte que é a mulher brasileira, a mulher mundial, né? Então, felicidades a todos, e eu convoco já para amanhã a nossa 10ª sessão virtual, em que teremos relatoria da doutora Antônia Helena com o processo ABOT Produtos Óticos, TNL-PCR, e o doutor Pierre com a Dicel Distribuidora de Bebidas, Serra e Sertão, e o frigorífico A Montada Limitada. Então, são esses os processos que teremos amanhã para a nossa sessão, e até amanhã, se Deus quiser, com a graça de Deus. Um abraço. Até amanhã, boa noite.